Fala aí, pessoal, tudo bem? Um dia nublado, ameaçando chover, o que não vai nos abater, então bora se arrumar comigo? Aí pensando se a gente não aposta nessa pantalona vintage inteiramente em viscose com estamparia geométrica, ou ainda nessa bermuda também vintage, só que inteiramente em crepe e construção de alfaiataria. Mas talvez bem possa ser o dia pra gente fazer algumas estreias, hein? Opa, meu anel! Aqui simplesmente unindo a alfaiataria da bermuda com a modelagem pantalona da última calça. Também em crepe de acetato, também inteiramente alfaiatada, com isso tendo caimento, tendo de fato peso. Numa alfaiataria mais contemporânea, como você bem pode perceber, com um olhar mirado pro vintage, pra alfaiataria masculina. Daí pensando em caminhos completamente opostos pra gente desenvolver esse street style. Tendo um deles com esse coletão da Andrea Marques inteiramente em seda pura na estamparia geométrica aqui fazendo a vez de uma regata. Ou ainda com esse suéter vintage inteiramente em tricô de linha com a gola mais alta aqui desenvolvendo não só uma cartela, mas uma proporção extremamente característica de anos 90. A cartela de cores, os bolsos utilitários bem evidenciados, as ombreiras assim. Sendo que, como eu te contei, gata garota, aqui fazendo a vez de uma regata, de uma blusa. Embora você bem saiba o quanto eu gosto de desenvolver um high-low quando eu trago uma calça de alfaiataria, não é mesmo? Aqui com kimono inteiramente em viscose, só que com mistura de viscoses. Com a parte de cima numa viscose plana mais leve e a parte de baixo na malha de viscose, com isso trazendo peso, caimento à peça. A cartela de cores, a estamparia asteca, ao lado do meu pingente turquesa, ao lado do meu tom de pele. Não quero gritos, não quero gritinhos, porque se for pra gritar, quem vai gritar aqui sou eu. Mas na moral, na moralzinha mesmo, se eu confio em algo mais do que eu confio, numa camiseta em malha de algodão com uma baita calça de alfaiataria, aqui com essa no formato slim, comprimento cropped, com isso acompanhando perfeitamente a proporção, a altura da calça, com isso já me fazendo pensar mais uma vez em caminhos completamente opostos pra desenvolver esse street style. Tendo um deles com o nosso bom e velho de guerra, o tênis branco que traz luminosidade, traz esportividade, que a gente bem pode perceber que passou pela terra, ou ainda com essa bota western acamuçada, trazendo todos os elementos característicos de anos 60, deixando tudo mais arrojado, acompanhando o tom que a gente tem na calça de alfaiataria. Já não é nem mistério que eu sou o maior defensor do tênis branco, mas confia em mim, gata garota, que mais pra frente você vai entender essa escolha. Bora aqui mesmo, na moral, na moralzinha, o caimento, o peso do crepe de acetato, a modelagem diante do tênis, a despretensão trazida de imediato, percebe? A quebra da seriedade dessa alfaiataria. Se isso não é definição de street style, eu nem sei. Mas como essa ameaça de chuva parece que tá só no gogó, com isso considerando mais uma vez diferentes caminhos para desenvolver esse street style. Tendo um deles com esse bolero vintage inteiramente no tule bordado de folhagens, ou ainda nessa jaqueta também vintage inteiramente atoalhada na padronagem xadrez. O efeito de camadas, a atmosfera do Windsley sendo trazida de imediato, mas acredito que não haja nada mais urbano do que misturar alfaiataria com couro, ainda mais se for com essa jaqueta vintage de chamois, que você bem sabe que eu ando alucinado. Mas você me avisa se conseguir resistir a essa cartela de sorvete napolitano, gata garota, porque eu não consigo. Sendo que, como eu te falei, uma jaqueta inteiramente atoalhada, com isso tendo a padronagem sendo feita na sua própria tecelagem. O drapeado na manga trazendo esse efeito bufante, o comprimento cropped acompanhando perfeitamente não só a altura da camiseta, mas a altura da cintura da calça. O aroma country que a gente traz aqui, mas através da minha releitura, então deixando tudo mais urbano, mais contemporâneo. Mas cá entre nós, aqui ainda assim numa proporção extremamente característica de anos 80, hein? Daí pensando que um cinto bem pode ser a pedida certa aqui, daí pensando que é tão bom que você sempre concorda comigo, irmãozinho. Com isso considerando esse aparentemente masculino por ser na lona de algodão, só que perceba, com a fivela dourada gerando esse contraste. Ou ainda com esse vintage inteiramente em corda, também com a fivela dourada contrastante, mas também com aplicação de contas. Mas posso falar, gata garota que ainda não entendeu como as coisas aconteceram por aqui, me preocupa, hein? Sério mesmo, dependendo da idade, demissão, dependendo da idade, reprovação. Mas aqui com esse cinto em couro legítimo, acompanhando o tom avermelhado da jaqueta, com a fivela inteiramente cravejada com cristais, assim como a sua ponteira. Opa, 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 nosso momento de alegria, gata garota. Sendo que eu tô ligado que deram gritinhos porque a gente não apostou nessa bota western, sendo que eu tô ligado que eu também penso que ela é a pedida certa aqui. Mas agora assumindo que eu já tinha essa bolsa em mente, gata
garota? Sabe que eu não sou o cara de coordenar sapato com bolsa, sabe que eu sou o cara que pensa que só de intercalar esses simples detalhes já deixa tudo mais urbano, mais imprevisível. Então, já tendo em mente essa bolsa saco da Via Mia, inteiramente em couro legítimo, no formato mini, inteiramente com camadas e camadas de franjas, sendo detalhada em todos os sentidos, trazendo também o trançado Stassés assim, podendo ficar com a alça mais encurtada, que você sabe que eu tenho uma baita queda, mas aqui querendo trazer a despretensão desse modelo saco com a alça mais alongada. Aí pronto pra entrar num baita duelo de titãs com os óculos. Com isso, considerando essa armação que tanto me remete a anos 70, tanto me remete a Brad Pitt no tapete vermelho dos anos 2000, sendo transparente e terrosa, ou essa com uma estética de fato vintage, não translúcida, mas transparente, numa atmosfera mais futurista. E assim eu me vou extremamente feliz com o resultado final dessa composição, que na realzinha mesmo me deixa na dúvida, sorvete napolitano ou torta de maçã. Mas com uma certeza, gata garota, que a gente fez uma baita distribuição das cores nessa composição. Não só das cores na realidade, mas também de todos os elementos, todas as referências, mas ainda mantendo a harmonia. Com peças que, se eu muito não me engano, ainda não tinham aparecido por aqui, mas que, se você bem perceber, mergulhadas na minha zona de conforto. Ainda mergulhada em tendências, ainda trazendo diferentes comportamentos. Mas acima de tudo, a minha identidade através do vestir. Quero muito saber o que você achou dessa composição, quero muito saber de quais outras formas você imagina diferentes styles das mesmas peças, porque agora eu tô pronto. Fui!